Olá, sou Jéssica Vieira do canal Em Defesa da Fé. Estamos fazendo a leitura do livro A Isca de Satanás, de John Bevere. Capítulo 3. Como isto pôde acontecer comigo? Respondeu-lhes José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Gênesis 50, do 19 ao 20. No primeiro capítulo, agrupamos todas as pessoas ofendidas em duas categorias principais: aquelas que genuinamente foram maltratadas e aquelas que pensam que foram maltratadas, mas na realidade não foram. Neste capítulo, gostaria de me dirigir à primeira categoria. Comecemos com a seguinte pergunta: se você foi maltratado, você tem o direito de se sentir ofendido? Em resposta, vamos considerar a vida do filho preferido de Jacó, José. José era o 11º filho de Jacó. Ele era desprezado por seus irmãos mais velhos por causa do favoritismo de seu pai que o separou, dando-lhe uma túnica talar colorida. Deus deu a José 2 sonhos. No primeiro, ele viu feixes num campo. O feixe de José ficava de pé enquanto os irmãos se inclinavam perante o dele. No segundo sonho, o sol, a lua e 11 estrelas representando seu pai, sua mãe e seus irmãos, inclinando-se perante ele. Quando José lhes contou o sonho, os irmãos, obviamente, não ficaram muito entusiasmados. Eles o odiaram mais ainda. Pouco depois, seus 10 irmãos foram levar o rebanho de seu pai para o pasto. Jacó enviou José para ver o trabalho deles. Quando viram José se aproximando, conspiraram contra ele, dizendo: Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo. Veremos o que será feito de seu sonho. Ele diz que será o líder. Deixemo-lo tentar nos liderar quando estiver morto. Então jogaram-no numa cisterna para que morresse. Tiraram-lhe a túnica, rasgaram-na e mancharam-na com sangue de animal, para convencer o pai de que José tinha sido devorado por um animal selvagem. Após jogarem José na cisterna, viram uma caravana de ismaelitas a caminho para o Egito. Então Judá disse: Esperem um momento. Se deixarmos que apodreça na cisterna, não teremos proveito algum. Vamos ganhar algum dinheiro vendendo-o como escravo. Será como se estivesse morto. Não nos importunará mais e ainda dividiremos o lucro. Dessa forma, venderam-no por 25 ciclos de prata. José os ofendera, por isso o traíram, privando-o de sua herança e de sua família. Prestem atenção. Foram os irmãos que fizeram isso. O mesmo pai, a mesma carne e o mesmo sangue. É difícil compreender a severidade com que esses homens praticaram este ato. Matá-lo já teria sido horrível o suficiente. Naquele tempo, era muito importante ter filhos. Os filhos de um homem carregavam seu nome e herdavam tudo o que possuía. Quando alguém era vendido como escravo a outro país, permanecia escravo até a morte. A mulher com quem se casasse seria escrava, e todos os seus filhos também. Deveria ser terrível nascer como escravo, mas era indescritivelmente pior nascer herdeiro de uma grande fortuna, com um grande futuro e ter tudo roubado. Teria sido mais fácil se José nunca soubesse como seria sua vida. Era como se fosse um morto-vivo. Tenho certeza de que preferia ter sido morto por seus irmãos. O que seus irmãos fizeram era mau e cruel. Você que leu essa paráfrase da história de José provavelmente já compreendeu o resultado. É uma história que nos serve de inspiração quando conhecemos o final. Mas não foi assim que José a viveu. Parecia que ele nunca mais veria seu pai e a realização daquele sonho dado por Deus. Ele era escravo num país estrangeiro, não poderia sair do Egito, era propriedade de outro homem. José foi vendido a um homem chamado Potifar, um oficial de Faraó e capitão da guarda. Ele serviu aquele homem por 10 anos. Nunca mais teve notícias de sua família e também sabia que seu pai o considerava morto. Não tinha mais esperanças de que seu pai o resgatasse. O tempo passava e José encontrou o favor do seu dono e era muito bem tratado. Potifar lhe confiou toda a sua casa e tudo o que possuía.
Todas as condições eram favoráveis a José, mas algo de muito errado estava sendo gerado no coração da esposa de Potifar. Ela lançava olhares a José e queria cometer adultério com ele. Diariamente tentava seduzi-lo e ele a recusava. Um dia, estando os dois a sós na casa, ela o encurralou e insistiu em deitar-se com ele. José recusou e correu, deixando sua túnica talar para trás nas mãos da mulher. Quando isso aconteceu, ela gritou: estupro! Potifar então jogou José na prisão de Faraó. A prisão do Faraó não era exatamente como as nossas prisões atuais da América. Já ministrei em várias delas, e por mais desagradáveis que sejam, seriam consideradas clubes de campo em comparação aos calabouços do Faraó. Sem sol ou área de ginástica, era um lugar subterrâneo, desprovido de qualquer luz ou calor. As condições variavam de cruéis a desumanas. Os prisioneiros eram deixados lá até apodrecerem, enquanto sobreviviam com a escassez de pão e água. Recebiam comida suficiente para sobreviver a fim de que sofressem mais. Segundo o Salmo 105:18, os pés de José doíam por causa dos grilhões que o prendiam. Ele foi largado no calabouço para morrer. Se ele fosse egípcio, talvez tivesse alguma chance de ser libertado, mas como escravo estrangeiro, acusado de estupro, tinha pouca ou nenhuma esperança. As coisas não poderiam estar piores. José foi rebaixado ao máximo possível sem que estivesse morto. Você consegue imaginar os seus pensamentos na escuridão úmida do calabouço? Eu sirvo o meu Senhor com honestidade e integridade por 10 anos. Eu sou mais fiel do que a sua esposa. Eu fui leal a Deus e ao meu Senhor diariamente, fugindo da imoralidade sexual. E qual foi a minha recompensa? O calabouço. Quanto mais tento fazer o que é correto, a situação piora. Como Deus pôde permitir isso? Será que os meus irmãos poderiam roubar também a minha promessa de Deus? Por que este Deus poderoso, o Deus da aliança, não intervém ao meu favor? É assim que um Deus amoroso e fiel cuida de seus servos? Porque eu? O que eu fiz para merecer isto? Eu apenas criei que eu ouvi a voz de Deus. Tenho certeza de que ele lutou contra esses pensamentos ou pensamentos parecidos. José tinha uma liberdade muito limitada, mas ainda assim tinha o direito de escolher a reação a tudo o que estava acontecendo com ele. Será que sentiu-se ofendido e amargurado com seus irmãos e até com Deus? Desistiu de ter esperança no cumprimento da promessa, privando-se da última coisa que ainda lhe dava motivação para viver? Imagino que nunca passou pela mente de José, até que tudo terminou, que esse era o processo de Deus para prepará-lo para ser líder. Como usaria sua autoridade futura sobre os seus irmãos que o traíram? Ele estava aprendendo com tudo o que sofrera a ser obediente. Seus irmãos eram instrumentos habilidosamente manipulados por Deus. José se agarrou à promessa, buscando o propósito de Deus. Talvez, quando José teve seus sonhos, os tenha visto como uma confirmação do favor em sua vida. Ele ainda não havia aprendido que a autoridade é dada para servir e não para separar. Geralmente, nos processos de treinamento, enfocamos a impossibilidade de nossas circunstâncias em vez da grandeza de Deus. Como resultado, sentimos-nos desencorajados e necessitamos de alguém que sirva de culpado. Então, buscamos aquele que nos causou todo o nosso desespero. Quando enfrentamos o fato de que Deus poderia ter evitado toda a nossa confusão e não o fez, frequentemente o culpamos. Isso ficou atormentando a mente de José. Eu vivi de acordo com o que eu sei de Deus. Não transgredi os seus estatutos ou a sua natureza. Apenas repeti o sonho que o próprio Deus me deu. E qual foi o resultado? Meus irmãos me traíram e eu fui vendido como escravo. Meu pai acha que eu estou morto e nunca virá ao Egito para me procurar. Para José, tudo se resumia em seus irmãos. Eles eram a força que o jogara no calabouço. Provavelmente José pensava como as coisas seriam diferentes quando estivesse no poder.
quando Deus lhe desse a posição de autoridade que viu em seu sonho. Como tudo teria sido diferente se seus irmãos não tivessem abortado o seu futuro. Quantas vezes vemos os nossos irmãos e irmãs caindo nessa mesma armadilha de culpar os outros? Por exemplo, se não fosse a minha esposa, poderia estar no ministério. Ela tem me impedido e destruído muito aquilo com que sonhei. Se não fossem os meus pais, eu teria tido uma vida normal. Eles são os culpados pela situação na qual me encontro hoje. Como é que os outros têm pais normais e eu não? Se não fossem os meus pais, se eles não tivessem divorciado, eu teria sido mais bem-sucedida no meu próprio casamento. Se não fosse o meu pastor haver reprimido os dons que eu tenho, eu teria tido liberdade. Ele não permitiu que eu seguisse o meu destino no ministério. Ele fez com que as outras pessoas se virassem contra mim. Se não fosse o meu ex-marido, meus filhos e eu não teríamos tido este problema financeiro. Se não fosse aquela mulher da igreja, eu ainda teria o respeito dos meus líderes. Por causa das suas fofocas, ela destruiu-me e a qualquer esperança que eu tinha de ser respeitada. E a lista é interminável. É muito fácil culpar os outros pelos nossos problemas e imaginar como estaríamos bem melhor se não fosse pelos outros ao nosso redor. Sabemos que a nossa decepção e a nossa mágoa são culpa deles. Gostaria de enfatizar o seguinte ponto. Absolutamente nenhum homem, mulher, criança ou demônio poderá tirá-lo da vontade de Deus. Ninguém, a não ser Deus, detém o seu destino. Os irmãos de José tentaram de todos os modos destruir a visão que Deus lhe deu. Eles pensaram ter acabado com José. Disseram com as suas próprias palavras: Vinde, pois, agora matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. Vejamos em que lhe darão os sonhos. Gênesis 37, 20. Estavam a fim de destruí-lo. Não foi um acidente. Foi algo deliberado. Não queriam que existisse oportunidade para o sucesso dele. Agora, você acha que quando os irmãos de José o venderam como escravo, Deus lá do céu olhou para o Filho, para o Espírito Santo e disse: O que faremos agora? Vejam o que os irmãos de José fizeram, eles destruíram os nossos planos para José. Temos de pensar em algo rápido. Temos outro plano alternativo? Muitos crentes reagem às situações de crise como se fosse exatamente assim que acontece no céu. Você consegue ver o Pai dizendo a Jesus: Jesus, Jim acabou de ser demitido por causa de uma mentira de uma colega de trabalho. O que faremos agora? Você tem alguma outra vaga aberta para ele lá embaixo? Ou, Jesus, Célia está com 34 anos e ainda não se casou. Você tem algum rapaz disponível para ela lá embaixo? O rapaz com quem ela queria se casar casou-se com a sua melhor amiga, que fez uma fofoca sobre ela e roubou o seu coração. Parece uma coisa absurda. E mesmo assim, a forma como reagimos insinua que esse é o modo como vemos a Deus. Como se pegássemos ele de surpresa. Vejamos o que aconteceria com José em nossas igrejas atualmente. Se ele fosse como a maioria de nós, você sabe o que estaria fazendo? Planejando uma vingança. Ele se confortaria com pensamentos como: quando eu colocar as mãos naquela pessoa, eu a matarei. Eu a matarei pelo que ela fez comigo. Me paga. Mas se José houvesse realmente tido essa atitude, Deus o deixaria apodrecer no calabouço. Isso porque se tivesse saído da prisão com este impulso, ele teria cortado a cabeça de 10 líderes das tribos de Israel, até mesmo Judá, que era a linhagem da qual descende Jesus. Exatamente, os que mais maltrataram José foram os patriarcas de Israel. E Deus prometeu a Abraão que eles começariam uma nova nação. Através deles, Jesus viria. José se livrou da ofensa e o plano de Deus foi cumprido na sua vida e na vida de seus irmãos. A prisão foi um teste para José, mas foi também uma época de oportunidade. Havia 2 outros prisioneiros com José e ambos tiveram sonhos muito vívidos e atormentadores. José interpretou ambos os sonhos com grande exatidão.
Um dos homens seria restaurado, enquanto o outro seria executado. José pediu àquele que seria restaurado que se lembrasse dele quando estivesse readquirido o favor de Faraó. O homem voltou a servir ao Faraó, mas 2 anos se passaram e ele não deu notícias. Foi outra decepção para José e outra oportunidade para ficar ofendido. Chegou a vez de o Faraó ter um sonho perturbador. Nenhum de seus magos ou sábios puderam dar-lhe explicação. Foi então que o servo restaurado se lembrou de José. Ele compartilhou como José tinha interpretado seu próprio sonho e o sonho de seu companheiro na prisão. José foi trazido ao Faraó, disse-lhe o significado de seu sonho, que a fome iria assolar o país e sabiamente instruiu-o sobre como se preparar para a crise. O Faraó imediatamente o promoveu. Ele seria o segundo homem mais importante no comando do Egito. José, com a sabedoria que Deus lhe dera, preparou tudo para a fome que estava por vir. Mais tarde, quando a fome chegou a todas as nações conhecidas, os irmãos de José foram ao Egito buscar ajuda. Se José guardava alguma coisa em seu coração contra seus irmãos, esta seria a hora da desforra. Ele poderia tê-los jogado na prisão, torturado e até mesmo matado. Não seria culpado, porque ele era o segundo homem mais importante do Egito. Seus irmãos não tinham nenhuma importância para Faraó. Mas José decidiu lhe dar os grãos sem pagamento. Depois receberam a melhor terra do Egito para suas famílias, e do melhor que ela oferecia. Em resumo, tudo o que havia melhor no Egito lhes foi dado. José terminou abençoando aqueles que o amaldiçoaram, e fazendo bem àqueles que o odiavam. Deus sabia o que os irmãos de José iriam fazer antes mesmo que o fizessem. De fato, o Senhor sabia o que eles iriam fazer antes de dar o sonho a José, e antes mesmo do nascimento deles. Vejamos o que José disse aos seus irmãos quando se reuniram. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome em toda a terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Quem enviou José? Seus irmãos ou Deus? Deus o enviou por intermédio de 2 testemunhas. José disse a seus irmãos: Não fostes vós que me enviastes. Ouça o que o Espírito tem a dizer. Como já foi discutido, nenhum homem mortal ou demônio pode antecipar-se aos planos de Deus para sua vida. Se você conhecer a verdade, ela o libertará. Mas há somente uma pessoa que pode tirá-lo da vontade de Deus. E essa pessoa é você. Considere os filhos de Israel. Deus enviou um libertador, Moisés, para tirá-los da escravidão do Egito e levá-los à terra prometida. Após 1 ano no deserto, os líderes foram enviados para espionar a terra. Eles voltaram reclamando. Tinham medo das outras nações que ocupavam a terra e tinham um contingente militar maior e mais forte. Todos os israelitas, com exceção de Josué e Calebe, concordaram com os líderes. Eles tinham como se Deus os houvesse trazido para morrer. Ficaram ofendidos com Moisés e com Deus. Essa situação continuou por mais de 1 ano, porque se sentiam ofendidos. Aquela geração nunca viu a terra que Deus prometera. Muitos servem a Deus de todo o coração e passam por situações muito difíceis por terem sido maltratados por ímpios ou crentes carnais. A verdade é que foram tratados injustamente, mas ficar ofendido apenas cumpre o propósito do inimigo de tirá-lo da vontade de Deus. Se você ficar livre da ofensa, permanecerá na vontade de Deus. Se você continuar ofendido, será levado ao cativeiro pelo inimigo, a fim de cumprir o seu próprio propósito e a sua vontade. Faça a sua escolha. É muito mais proveitoso ficar livre da ofensa.
Devemos lembrar-nos de que nada pode vir contra nós sem o conhecimento prévio de Deus. Se o diabo pudesse destruir-nos a qualquer momento, ele já teria aniquilado há muito tempo, porque ele com toda a sua força odeia o homem. Lembre-se sempre desta exortação. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Note que o versículo diz que Deus proverá livramento, e não proverá um livramento qualquer. Deus conhece todo tipo de circunstância adversa que encontraremos, não importa se ela é grande ou pequena. Ele já planejou o livramento para escaparmos. E o que é mais interessante, quando parece que um plano de Deus foi abortado, na realidade, esse vem a ser o caminho para se cumprir aquele plano, se estivermos em obediência e livre da ofensa. Lembre-se então, submeta-se a Deus não aceitando ofensa. Resista ao diabo e ela fugirá de você. Tiago 4:7. Resistimos ao diabo quando não nos ofendemos. O sonho ou a visão provavelmente acontecerá diferentemente do que você imaginou. Mas a palavra e as promessas de Deus nunca falharão. Só nos arriscamos a abortá-los quando estamos em desobediência. Muitas pessoas nunca tiveram o tratamento que José recebeu de seus irmãos. Não teria sido tão doloroso se seus inimigos houvessem feito isso. Mas foram seus irmãos, sua carne e seu sangue. Eles é que deveriam ter encorajado, apoiado, defendido José e cuidado dele. Poderia haver alguma situação pior do que essa que José viveu?